Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que parece ser uma coisa simples, mas que pode mudar completamente a vida emocional de uma mulher: voltar a ler. E eu não estou falando de ler por obrigação, nem sobre metas literárias, nem sobre ler 50 livros por ano. Estou falando sobre o momento em que uma mulher escolhe as suas prioridades, no momento do dia que ela volte a sentar, a pausar, a desacelerar. Abra um livro, faça um café, um chá, e sinta que aquele momento é só dela. E naquele momento ela não está só lendo, ela está se escolhendo, ela está se cuidando, ela está dizendo para si mesma: eu mereço esse tempo para mim. Eu cuido de todo mundo já, então eu também mereço ser cuidada. Muitas vezes o cuidado ele pode não vir externamente, mas nós temos esse poder do autocuidado. Então, muitas mulheres vão deixando a leitura para trás sem perceber. E isso não acontece de uma vez, não. Vai acontecendo aos poucos, a pessoa não vai sentindo. A rotina vai ficando muito pesada, a mente vai ficando cada vez mais ocupada e você fica só focado em resolver problemas. Você acorda pensando no que precisa fazer, passa o dia enviando mensagem, organizando tarefas, tentando dar conta de tudo. E quando finalmente sobra um tempo, você está cansado demais para mergulhar em qualquer coisa profunda. Então a vida vai ficando prática, funcional, eficiente, rápida, mas não necessariamente viva, não necessariamente presente. Isso tem tudo a ver com saúde mental. Porque existe um tipo de cansaço que ele não vem do excesso de trabalho, ele vem do excesso de superficialidade. Quando você não mergulha, quando você não está presente, quando você não entende os seus sentimentos, não se escuta, não escreve sobre eles. E a mente humana, ela precisa de profundidade emocional. Não dá para ficar vivendo só no superficial. A gente precisa de imaginação, de pausa, de contemplação. E a leitura, ela oferece exatamente isso. E quando a mulher começa a ler, algo muito curioso começa a acontecer. Ela vai desacelerando por dentro, mesmo que seja por alguns minutos, porque ler exige presença. Exige que a gente esteja olhando e prestando atenção no que está acontecendo ali. E você não consegue ler verdadeiramente quando está passando de um estímulo para o outro, como quando você está rolando a tela, né? Vai de um vídeo para outro, é como se você estivesse resetando o tempo todo, e isso gasta uma energia imensa. Simplesmente porque o livro, ele exige permanência. Ele exige presença, atenção. O livro, ele pede por um silêncio interno. E é aí que você vai acalmando, vai diminuindo o seu estresse, a sua ansiedade. E isso hoje em dia é quase que revolucionário, porque nós vivemos numa cultura de fragmentação. As pessoas leem legendas rápidas, veem vídeos curtos, frases rápidas, tudo muito acelerado. Mas aí o cérebro humano, ele não foi feito para consumir esse excesso de informação. Por isso tanta gente se sente mentalmente cansada. Você já viu ao seu redor? Já conversou com seus parentes, com seus amigos? Não tem tanta gente que está exausta. E essas pessoas, elas não sabem exatamente por que estão cansadas. Mas esse excesso de energia que elas ficam gastando por dia, nessa fragmentação, nessa velocidade. E é daí que vem esse esgotamento mental moderno, né? Que ele vem justamente dessa falta de profundidade, de parar e focar numa coisa só. Então os livros, eles devolvem essa profundidade. Eu acho isso tão bonito, porque às vezes a mulher, ela pensa que precisa mudar completamente de vida para voltar a se sentir bem. Mas talvez ela só precisa ter encontros consigo mesma, momentos de silêncio. E a leitura, ela cria esse encontro. Um livro, ele pode funcionar como um espelho emocional. Às vezes você lê uma frase e pensa: meu Deus, como é que uma pessoa conseguiu colocar em palavras exatamente o que eu estou sentindo? Isso é muito terapêutico, porque muitas mulheres passam anos sentindo coisas,
sentindo emoções e sentimentos que elas não conseguem nomear. Então a leitura ela ajuda a organizar essas emoções, ela amplia o vocabulário emocional. Quando você começa a compreender o que sente, você sem dúvidas consegue cuidar melhor de si. A biblioterapia, ela fala muito sobre isso, sobre como os livros podem acompanhar processos emocionais importantes durante a vida. Luto, recomeços, solidão, ansiedade, mudanças, crises de identidade. O livro ele não resolve assim magicamente a dor de ninguém, mas ele faz algo muito importante, ele amplia a consciência. E a consciência ela vai transformando as vidas silenciosamente. Acho que é uma das coisas mais importantes que existe, a consciência. Você ter primeiro consciência daquilo que você está vivenciando, para de repente chegar em algum processo de mudança. Porque a leitura, ela desperta algumas perguntas. No que eu acredito, o que me emociona, quem eu estou me tornando. A vida adulta pode ser tão corrida que durante anos muitas mulheres passam sem se escutar. E aí elas começam a sentir um vazio estranho, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E talvez esse vazio ele tenha uma relação profunda com a desconexão interna. Tem mulheres que não estão apenas cansadas, elas estão completamente distantes de si mesmas. E a leitura ela pode ser uma ponte de retorno. Porque quando você lê, você começa a imaginar. Isso é extremamente importante para a nossa saúde mental. Uma pessoa sem imaginação de futuro, sem sonhos, ela começa a viver a vida completamente no automático. As pessoas precisam de sentido de vida. E os livros ajudam nisso, eles expandem a visão. Você conhece outras formas de existir, outras culturas, outras histórias, outras perspectivas. E sua mente se expandindo, o seu mundo interno ele cresce. E eu sinceramente eu acho muito bonito uma mulher que cultiva internamente esse mundo aqui dentro dela, porque hoje existe uma pressão enorme para que as mulheres estejam apenas produzindo performance, imagem, produzindo resultado, mas poucas pessoas falam sobre alimentar a alma. E a leitura, ela realmente alimenta. Ela traz densidade emocional, sensibilidade, criatividade, o aumento do repertório, empatia pelo outro. Inclusive, mulheres que leem se tornam mais interessantes porque desenvolvem conversas mais profundas. Elas observam mais, refletem mais e sentem as nuances. Isso muda até a forma como elas vivem relacionamentos. Porque uma mulher conectada com seu mundo interno, ela consegue fazer escolhas mais conscientes. Outra coisa super interessante é que a leitura ela diminui essa sensação de solidão emocional. Porque quando você encontra um personagem, um autor, uma história e conversa com algo que está aqui dentro de você, com algo que você já vivenciou, surge uma sensação muito boa de pertencimento. E isso, consequentemente, diminui a questão da dependência emocional. E aí você pensa, então mais alguém sentiu isso que eu estou sentindo? Isso acalma, porque não te faz sentir errada. E tem livros que chegam em momentos da sua vida quase que como uma companhia emocional. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você já tenha conversado com outras pessoas que não viveram o que você viveu e não conseguiram ter a empatia suficiente pelo que você estava sentindo, de compreender profundamente. Então, quando você lê alguma coisa que era realmente o que você estava precisando, é como se o livro tivesse encontrado você. Eu gosto muito dessa ideia de que ler é uma forma de permanecer humana em um mundo extremamente acelerado. Porque o livro ele devolve essa capacidade de perceber as nuances, de não ser tudo ou é ou não é. Porque hoje tudo parece extremo, rápido, barulhento. Mas a leitura, ela devolve essa, eu acho que seria uma delicadeza mental. E como ele ensina você a desacelerar, te ensina a permanecer mais tempo numa ideia, a amadurecer mais essa ideia, essa emoção. E isso aumenta a nossa capacidade de presença. E, por exemplo, o mindfulness tem muito disso. A presença, ela não é só meditar, apesar da meditação ser maravilhosa, mas a presença naquilo que você está fazendo te ajuda a não ficar fugindo o tempo todo,
daquela experiência que você está vivendo e te faz viver as experiências de verdade. Ler é uma prática de presença. Você para, respira, permanece, a mente vai desacelerando, o corpo vai relaxando e aos poucos você vai sentindo a vida novamente. Talvez por isso tantas mulheres que estão emocionalmente cansadas estão voltando à leitura. Porque no fundo é aquilo que eu falei antes, elas não estão procurando apenas conhecimento, mas elas estão procurando profundidade, se sentir inteira de novo, sem precisar de perfeição. E você não precisa se tornar aquela intelectual inalcançável, não precisa ler livros difíceis o tempo todo. Às vezes basta ler 10 minutos por dia, 10 páginas. E aí, lentamente, você vai percebendo as mudanças que vão acontecendo dentro de você. E se você escrever depois disso, as suas percepções, as suas emoções relacionadas aos trechos que você leu, aí é que isso se potencializa mais ainda. Você vai perceber que a sua mente vai ficar menos agitada, você começa a pensar melhor, a se sentir melhor, a se escutar melhor. E isso é lindo. A leitura ajuda muitas mulheres a se reconectarem, a voltar para si mesma. Se você sente que está completamente desconectada da vida, de quem você era, da sua essência, talvez você não precisa fazer uma coisa muito revolucionária, não. Talvez você só precisa voltar a ler.